Irmãos, o texto de hoje, vamos à leitura então do texto de hoje, ok? O texto de hoje se encontra no livro de Romanos, ok? Na carta de São Paulo aos cristãos de Roma, livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Vou repetir, Romanos 12, 2, ok? E eu vou fazer a leitura aqui, ó. Eu estou sem óculos, já perceberam? Depois da cirurgia estou sem óculos, mas não fiquei livre dele 100%. Estou usando uma lentezinha de aumento, esses óculos de farmácia para ler de perto, tá bom? Então vai ser assim, ó. Diz assim, ó, Romanos 12, 2, verso 2. Nessa versão da Bíblia diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gostei dessa linguagem, fala bem ao nosso coração. Vou ler de novo. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, tem uma frase que se diz por aí que tudo muda, né? É verdade. E a gente está mudando, né? Esse taxista que me levou agora de tarde lá para buscar o meu carro lá no concerto, ele dizia: pois é, pastor, tá todo mundo na praia, todo mundo tomando seu banho, e digo mais, a galera tá sem máscara, de cara limpa, como quem encara a realidade da virose, sem medo, certo? O que é que está acontecendo no mundo hoje? Eu acho que tudo isso é fruto de muita ansiedade pelo retorno a uma vida normal. O ser humano é um ser social, nós fomos criados para isso. A Bíblia já diz que não é bom que o homem esteja só, certo? Então a gente, quando se sente sozinho, né, quando a gente se sente isolado, a gente, claro, busca a companhia de pessoas que a gente ama, de gente que a gente gosta. Foi por isso que Deus deu ao homem uma companheira para ser sua adjutora, né? Amém. Então, a gente foi feito para isso. O ser humano foi feito para ser gregário, para ele agregar pessoas, tá certo? E aí, enfim, é isso que está acontecendo no mundo afora. Os resultados disso, a gente está aqui com fé no Senhor, esperando que isso não surta, né? Não vá surtir um efeito ruim de pessoas adoecendo de repente essa pandemia, certo? Mas a verdade é que as coisas estão de fato mudando e a gente não tem como, a gente tem que concordar com isso. As praias andaram vazias por muito tempo e agora, como sendo uma das poucas atividades que a gente pode ir, nem todo mundo gosta de curtir shopping center, certo? Alguns que vão lá aproveitar os shoppings já estão enchendo por aí, nas periferias, nas periferias da cidade, as ruas com seus comércios locais já estão fervilhando de pessoas, muitas com máscara e muitas sem máscara. O que a gente faz? O que a gente faz é seguir sendo precavido. Primeiro lugar, certo? Esse não é o primeiro ponto desse sermão não, mas a gente vai olhar para todas essas mudanças e não vai baixar a guarda. Por quê? Querido, querida, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não adianta nada você passar todo esse tempo de pandemia guardadinho aí, desculpa a expressão, para você pegar Covid e ir bater no hospital. Deus queira que você não tenha nada demais, seja mais um assintomático, mas ninguém quer correr para a porta de um hospital tendo passado toda a pandemia quieto no seu canto e já na reta final, quando já estão falando dos rumores de uma vacina chegando por aí, lá vai você sem responsabilidade, sacudir sua máscara no lixo e vai achar que tudo isso é brincadeira, como muita gente andou brincando por aí, foi bater no hospital, num respirador, quase que vai, certo? Então, meu irmão, minha irmã, é tempo da gente ser responsável. E você é responsável pela sua vida. Não vai querer, depois de toda essa luta, desculpa a expressão mais uma vez, não vai querer morrer na praia. Tá legal? Então vamos continuar sendo precavidos. Mas quer a gente concorde com o uso, né, dessas coisas, quer a gente concorde ou não com as mudanças, a fato é que elas estão aí, certo? As coisas vão mudando, os costumes vão mudando, os comportamentos, como a gente já está vendo, já estão
mudando, pessoas já estão fazendo suas, né? A gente mesmo está mudando. No próximo domingo vamos fazer a nossa celebração presencial, tá certo? Eu tenho 56 anos, sou diabético, certo? Tenho as minhas preocupações, mas estou aí confiando que está tudo certinho. Já fiz o meu exame para a Covid e deu negativo, ou seja, não peguei a doença e espero continuar livre dela. Para isso, estamos tomando todas as precauções, porque não quero, de forma alguma, ser irresponsável e não você. Agora, até lá, vamos enfrentar a situação da melhor maneira que a gente puder. Duas coisas não mudam, é verdade. A palavra de Deus, nem Deus, certo? Não permanecem a mesma, certo? A Bíblia nos ensina lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, querido, querida, relaxe, descanse, porque o Deus que cuida de você é o mesmo Senhor, que seguirá adiante, tomando conta da sua vida. Agora, vamos lá. O que é que você está fazendo? Tá bom? Deus vai fazer a parte dele, aliás, ele está fazendo, está conservando você até aqui. Agora você não pode jogar todo esse cuidado pela janela e agir com irresponsabilidade, tá certo? Gálatas, também no capítulo 1, diz lá no verso 8, ainda que nós mesmos, Paulo disse, olha, irmãos, se liguem, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie um evangelho diferente, além daquele que já vos anunciei, seja amaldiçoado, seja anátema. Ou seja, queridos, essa palavra continuará sendo o nosso norte, nossa regra de fé e prática, certo? Agora, uma coisa é bem verdade, tem coisas que a gente não gosta que mude, e tem coisa que a gente gosta de ver mudar, amém, certo? Algumas sim, outras nem tanto. A verdade, queridos, é que a gente acaba se acostumando ou aceitando melhor as mudanças que não geram grandes impactos na vida da gente. Mas aquelas que causam grande impacto, em geral, quando é um impacto que precisa, né, que nos muda ou molda, em geral a gente tem uma certa resistência, né? A gente, em geral, a gente só se incomoda com as mudanças que nos atingem de forma muito veemente, certo? E aí eu pergunto, sua vida tem mudado nesses dias? Nesse tempo de pandemia, sua vida mudou? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Por quê? Porque tem coisas nessa pandemia que eu espero que você não queira que mude. Tem coisas nessa pandemia que você não quer ver alterada, tá certo? Eu duvido que, certo? Eu tenho ouvido pessoas dizerem assim, olha, eu estou adorando esse tempo com minha família em casa, está um tempo muito bom, louvado seja Deus por isso. E eu quero que mesmo depois dessa pandemia a gente continue buscando essa comunhão, que a gente continue buscando estarmos juntos. Por quê? Porque as mudanças, né, elas frequentemente, certo? Elas podem trazer esse lado bom. Muito embora algumas possam ser preocupantes, certo? Mas a gente precisa ter em mente que a gente tem que aprender a lidar com elas. A gente tem que aprender a lidar com as mudanças, porque elas estão aí e estarão aí. Daqui a alguns dias, o novo normal, que já é uma realidade, ele será instituído. Como é que será o seu? Né? Certo? E no final desse negócio todo, né, nós queremos estar bem, mas com certeza melhores, diferentes e melhores do que quando a gente entrou alguns meses atrás, certo? Mas uma coisa a gente pode escolher, né? Uma coisa a gente pode escolher. A gente pode passar a vida reclamando diante das mudanças, pode passar a vida dedicando a sua mente, preocupado com as mudanças, o que serão. Olha, essa insegurança, ela é gerada no coração de qualquer pessoa, certo? O que a gente espera é que isso não tome o seu coração, para que você não se preocupe, entende? Veja, para que você não se preocupe, ou seja, para que você não se ocupe antecipadamente, para você não ocupar sua mente, para você não ocupar sua alma com mudanças que ainda nem aconteceram e você já está aí. Meu irmão, sossegue, basta a cada dia o seu próprio mal, vamos viver o dia de hoje. Se o dia de hoje a mudança ainda não aconteceu como você pensava que seria,
ou como você esperava que fosse, relaxe, descanse. Descanse, porque se chegar, se haverá de chegar, se houver de chegar, chegará. E quando chegar, aí sim você se ocupa, certo? Agora você pode escolher resistir às mudanças. Tem mudança que é ruim, a gente de fato resiste. Mas quando a coisa é boa, quando é aquele que, vamos lá, vale aquele, quando é um mal que vem para bem, né? Como já dizia a vovó, há males que vem para bem. Quando a gente fala males, porque há lutas, irmãos, que a gente enfrenta, certo? Muitas lutas, que no final das contas as lutas dão como resultado coisas muito boas para a vida da gente. E aí, ao contrário de você ficar por aí se ressentindo das situações, certo? Não deixe seu coração ser tomado por isso, para que você não seja dominado por uma palavrinha horrorosa chamada medo. Medo foi Deus quem fez. É bom ter medo de botar o dedo na tomada para não levar choque. Mas não é por isso que você tem que ficar com medo de acender uma luz na hora da escuridão. Então a gente tem que saber como a gente agir. E aí, como é que a gente encara, como é que a gente trabalha as mudanças? Então vamos lá. As mudanças estão acontecendo? Estão. E o que a gente faz? Em primeiro lugar, olhe para a mudança do jeito que ela é. Certo? Não dê a mudança, não dê às mudanças o caráter que elas não têm. Não se preocupem com a aparência das mudanças. Eu não tenho que estar aqui esquentando minha cabeça com a galera que foi para a praia. Estou preocupado? Estou. Mas se eu não fui, se alguém correu risco, não fui eu. Se alguém foi para a praia sem máscara, se alguém vai para a sua rua ou vai passear sem máscara, a responsabilidade é dessa pessoa. Agora, repare, eu sei que você está dizendo aí assim, pastor, mas a pessoa sem máscara, ela está arriscando a si própria e arriscando as outras pessoas. Quem é esse? É um irresponsável. É um irresponsável. Me preocupa um pouco, certo? Mas eu não posso, certo, olhar para essa situação e fazer dessa situação uma monstruosidade que ela pode não estar sendo. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita, irmãos. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus diga sim. Então, se isso tudo está acontecendo e o Senhor está permitindo, tem ensinamento de Deus aí. Mas e aí vai ser o quê, pastor? Eu digo, vamos esperar. Vamos esperar. Esperar como? Indo para a praia? Eu não. Se você quiser ir, pode ir. Fique bem à vontade. Tá certo? Você não vai me ver lá. Entende? Se eu acho um risco, agora, se você acha que não é, vá. Deus livre você do mal. Amém. Porque se muita gente está lá achando graça, sorrindo e assoprando, beijando, certo? Tossindo, que seja, se isso representar algum risco para você, rogo ao Deus vivo que você não tenha nenhum problema com isso. Agora, eu não posso dar a essa realidade um caráter maior do que aquela realidade que ela já tem. Deus não nos impõe, irmãos, nenhuma situação, absolutamente nada, que Ele saiba que a gente não vai suportar. Então, vamos lá, vamos descansar um pouco na graça de Deus, no favor de Deus, olhando para tudo isso com um olhar de fé, apesar das nossas preocupações. Paulo escreveu aos Coríntios, disse, olha, não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas Deus, ele diz, Deus é fiel e não vos deixará tentar acima daquilo que vocês podem. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, meu irmão, vamos lá. Vamos descansar um pouco na vontade de Deus, vamos? Então, não dê às mudanças o caráter que elas não têm. E eu estou dizendo isso na sua vida, certo? Não se assuste. Tem muita coisa nessa pandemia que mudou a gente. E eu tenho certeza que essas mudanças vão trazer, se já não estão trazendo, coisas muito boas para você e para mim, para todos nós. Amém? Então, vamos dar a cada mudança o caráter que ela tem, certo? E vamos estar em paz com tudo isso. Esperando no Senhor, daquilo que o texto que a gente leu foi claro. Não se deixe moldar pelas coisas do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí diz aqui nesse texto, eu achei legal nessa versão, para que você experimente e comprove
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A humanidade tem muito que aprender, tem, sempre tem. Sempre tem. E parece que tem hora que parece que não aprende. Essa semana eu estava assistindo a TV aqui, e aí mostrando na televisão uma situação da moçada indo para um determinado lago, um lugar feito uma praia, certo? E quando saíram, o lixo geral, ou seja, parece que a turma não aprendeu ainda. Fazer o quê? Se o povo quer morar no meio do lixo, que more. Mas a culpa é de quem? Das pessoas que não têm um pingo de educação, não aprenderam, não estão aprendendo nesse processo a serem mais higiênicas. Passam álcool gel na mão, mas jogam lixo no chão. Onde é que está a educação? Não sei, certo? Mas eu espero de verdade que esse povo esteja aprendendo aquilo que é bom, para que no futuro a gente possa frequentar as nossas praias, os nossos lugares públicos, sem ter que encarar o emporcalhamento daqueles que ainda não aprenderam a serem limpos o suficiente e respeitar o direito do meu próximo. Eu não preciso colocar o lixo ali na rua para o meu próximo ir buscar, e nem pisar em cima dele. Se eu cheguei lá e encontrei limpo, deixe limpo. Entende? Então, meu irmão, minha irmã, vamos lá. Tem coisa que a gente tem que aprender? Tem. Tem coisa que a gente já aprendeu, tá certo? Então deixe as mudanças, dê a elas a magnitude, a grandeza, certo? O jeito que ela tem. E encare ela do jeito que ela é. Amém? Segundo ponto. Vamos deixar para ver, para encarar as mudanças e ver em cada uma delas uma oportunidade para a gente seguir em frente. Amém? O que eu estou falando aqui? De repente a mudança é um trampolim na sua frente, para você pular e de cabeça, ir para frente e tal. Agora, alô, com responsabilidade. Tá certo? Com responsabilidade. Nós vamos voltar a fazer os nossos cultos presenciais na nossa igreja? Vamos. Mas vamos adotar todas as medidas. Essa foi a nossa preocupação hoje. Todas as medidas para que cada pessoa chegue lá e depois não saia dizendo, olha, estava faltando isso, estava faltando aquilo. E se houver algum problema, alguma falta, que nos digam, olha, pastor, faltou isso, o senhor não atentou para esse detalhezinho, porque a gente está cuidando dos mínimos detalhes, para que cada um se sinta seguro e a igreja seja um lugar pacífico, seguro para você cultuar ao Deus vivo. Amém? Então vamos olhar para essa situação de mudança e observar nela, de repente, uma chance, uma oportunidade que o Senhor nos dá para a gente seguir em frente. Quantas mudanças já aconteceram aí na sua casa, na sua empresa, que você teve que, né, se fazer novamente, se refazer, usar aquela expressão, teve que se reinventar, certo? Para seguir adiante. Tudo isso, Deus está aí proporcionando a você, a mim também, para que a gente olhe para a situação hoje e diga assim, essa é uma oportunidade para a gente crescer. Antes dessa pandemia, eu nem sonhava fazer uma live aqui, né, no Instagram ou em qualquer, certo? A nossa paróquia nem tinha YouTube, agora tem. Então são mudanças que a gente está aceitando com o coração aberto. Não está perfeito? Não está perfeito. Pode melhorar? Pode. Certo? Ninguém aqui é senhor de nada. Ele é que é senhor de todas as coisas. Nós somos só servos. Mas a gente está tentando melhorar. A gente está olhando para a situação hoje e está tentando chegar na sua casa sem precisar você pegar seu carro, se arriscar e sair. Está aí no seu celular, está aí no seu tablet, no seu computador. Olha que coisa boa. E você no confortinho de casa. Quando esse momento aqui terminar, certo? Você vai desligar seu tablet, seu celular, seu computador, vai sair da sua cadeirinha agradecida a Deus por essa palavra ter edificado a sua vida e vai estar na salinha da sua casa, no seu cantinho, no seu trabalho, enfim, de coração pacificado, alma sossegada, dizer, Senhor, muito obrigado, certo? Porque eu pude acompanhar tudo isso, pude ver meu pastor, pude ouvir um pouco as novidades que ele está falando e uma palavra abençoada para acalmar e para edificar meu coração. Amém. Tudo isso é muito bom? Claro que é. Dá trabalho? Dá trabalho. Você acha que é fácil? Você não está vendo aí? Está tudo claro aqui, mas aqui do meu lado tem duas luzes enormes para poder ficar claro, bacana, e não ficar fazendo sombra, e o ambiente ficar bem legal para você ver aí. Tá entendendo? Então tudo isso é sacrifício? Dá trabalho. Meu filho veio aqui, botou os celulares
certo? Um para o YouTube, o outro para o Instagram e aquela coisa toda para ficar na posiçãozinha certa, os tripés e tudo mais. Dá trabalho? Dá, queridos. Eu tive que aceitar tudo isso e aceitar de coração aberto, entendendo que eu não sou nenhum ator, eu não estou aqui representando, eu estou aqui sendo eu. E eu espero de coração que tudo aquilo que eu estou dizendo esteja agradando o seu coração. Ou que eu estou exortando em nome do Senhor, também esteja agradando o seu coração. Entende? Então esse é o nosso objetivo, tá certo? Então vamos encarar as mudanças desse tempo como grandes oportunidades para nós nos tornarmos pessoas melhores. Gente que cuida mais um pouco da saúde. Gente que presta um pouco mais atenção. Até um dia desse estava aí sem se tocar muito com as questões de saúde própria. E de repente agora está tomando um pouco mais de pulso sobre a sua realidade. Está vendo que está precisando mudar nesse ou naquele aspecto, na alimentação, no exercício e tudo mais, certo? Nos relacionamentos. Ninguém quer jogar a família fora depois de uma pandemia, dizer que a minha família saiu pior. Não, querido. Deus está dando tudo isso para que a gente cresça como família, tá? Para que a gente cresça como amigos. Tem amigos seus que querem ouvir você. Meu irmão está em casa, um momentinho sossegado, pega seu celular, liga para um amigo, para o outro. Olha, querida, a gente está longe, mas estou aqui me lembrando de você, estou aqui ligado em você, certo? Não quero tomar muito do seu tempo, porque eu sempre digo às pessoas, eu sei, eu imagino que você, assim como eu, tem muita coisa para fazer, eu tenho um monte de coisa aqui na minha casa para fazer. Coisas que eu preciso arrumar, coisas que eu preciso abrir, gavetas que eu preciso desarrumar, caixas que eu preciso tirar as coisas de dentro, para poder organizar a vida a mim. Estou fazendo isso aos pouquinhos, mas as pessoas também estão fazendo. E eu não quero tomar muito tempo, mas aí você dá uma ligadinha, olha, eu sei que você está fazendo aí coisa, certamente vai lá, está botando tua vida em ordem, mas liguei só para dizer que me lembrei de você, que você não está só. Então vamos manter esse vínculo, amém? E ver nessa pandemia uma grande oportunidade para a gente crescer, tá certo? Eu quero já desde aqui agradecer a Deus, a moçada que está andando com a gente, mesmo à distância. Se você não recebeu uma ligação nossa, relaxe, descanse. Esses dias eu estou enxergando pouco ainda a letra perto, certo? E esse óculos aqui eu comprei em Limoeiro, viu? Comprei lá em Limoeiro, na farmácia, pague menos em Limoeiro. Foi um trabalho para escolher isso aqui, certo? Para poder ler. Até lá, a turma estava incomodada lá em casa, dizendo assim, pastor, como é que é isso? Eu com o celular assim, ó, olhando devagarzinho para poder ler as mensagens, dava a vista doendo, dor de cabeça, digo, peraí, vamos resolver isso. Pois é assim. E as mudanças vão acontecendo. Então, louvado seja Deus, irmãos. As mudanças precisam acontecer? Precisam. Na minha vida, na sua, na vida da humanidade, amém. Então, não vamos dar a elas o tamanho que elas não têm. Não vamos dar a elas o caráter que elas não têm. Vamos deixá-las cada uma do seu tamanho, do seu jeitinho, amém. Agora vamos ver nelas grandes oportunidades de mudança, amém? Terceiro e último lugar, e aqui eu encerro essa mensagem para o seu coração, certo? Entenda uma coisa, é nas mãos de Deus, irmãos, que a gente vai crescer, certo? É nas mãos do Senhor que o servo é moldado, certo? É nas mãos do Senhor que um servo de Deus, uma serva do Senhor, é aperfeiçoado, é aperfeiçoada, amém? É isso aí, tá entendendo? Então para de reclamar. Está muito preocupado? Eu também estou. Mas não adianta nada murmurar. Aceite as boas mudanças na sua vida e às vezes algumas mudanças que vão te incomodar. Vão. Até porque a palavra de Deus, ela tem que incomodar a gente, tem. Palavra de Deus que não incomoda, irmãos, tem alguma coisa errada. Palavra de Deus incomoda a gente. A palavra de Deus vai lá na ferida e toca. Agora ela toca na ferida não para lhe magoar. Toca na ferida para dizer assim, olha, aqui está ferido. E como diz o nosso querido e abençoado Dom Alexandre Ximenes, a ferida para ser curada precisa ser exposta. Tá bom? Para botar remedinho na ferida, tem que expor a ferida. Não adianta nada botar um plástico em cima e jogar o remédio. Não chega lá. Não é curada. Tá legal? E às vezes Deus faz assim. Expõe a ferida da gente. Para que ela, uma vez exposta, a gente possa colocar o remédio certo. E aí, enfim, curada está. Amém. E a cicatriz? A cicatriz está lembrando a você, primeiro, que feridas ao longo da viagem, elas são reais. Ninguém que luta deixa de se ferir. As lutas da vida são assim, queridos.
Muitas vezes as mudanças chegam às custas de muita luta. Você vai precisar negar-se a si próprio, você vai precisar renunciar a muita coisa, vai. Mas em nome do bem maior, meu irmão, minha irmã, tenha medo não, porque o Senhor é contigo, amém? E se Deus é com você, está com medo de quê? Qualquer um é maioria quando Deus está ao lado dele, amém? Você é maioria em qualquer lugar, se Deus é teu parceiro, querido, certo? Se você quiser trocar de parceiro, deixa Deus para lá e quiser me fazer seu parceiro, eu vou te dizer, vai quebrar a cara rapidinho, certo? Por quê? Quem sou eu? Extrato de pó de porcaria nenhuma, isso somos nós, certo? Então, querido, querida, descansa. É nas mãos de Deus que você é melhorado. É nas mãos de Deus que você é aperfeiçoado. É nas mãos desse Deus maravilhoso que ama você. E olha, Jesus conhece você, Ele sabe o que você precisa, Ele conhece o que você necessita. Olha o que o Senhor diz acerca de mim e de você. João 10,14. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Tá vendo? Tá falando de quem? De você, de mim. Ele conhece. Ele sabe onde precisa moldar, ele sabe onde precisa mexer, e às vezes dói mesmo, certo? Às vezes vem um puxão de orelha ou muitos puxões de orelha, às vezes vem, amém. E que sejam para a glória de Deus, irmãos, amém. Se tiver que ser, deixe ser, relaxe, descanse, deixe Deus trabalhar, certo? É nas mãos de Deus que a gente é aperfeiçoado, não é nas mãos do mundo não, porque o convite do verso que a gente leu, certo? Diz assim: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma que o mundo tem não, tome a forma de Jesus de Nazaré, deixe Jesus moldar você, certo? Paulo, quando escreveu a Timóteo, lá na segunda carta, ele disse lá no capítulo 2, disse assim, olha, lá no verso 19 a 21, ele diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, 2 pontos, olha o fundamento de Deus onde ele fica firme, diz assim: o Senhor conhece os que são seus, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Está vendo? Está vendo como Deus quer usar você? Talvez você não faça aí a vaga ideia do quanto Deus está trabalhando na sua vida para lhe aperfeiçoar, para lhe tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais preparada, para quando essa pandemia passar, porque vai passar, viu, querido? Vai passar. Ela não veio para ficar, não. Vai acabar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando tudo isso passar, você vai estar muito mais forte, muito mais preparada, muito mais preparado para dar o próximo passo. Então sossegue, relaxe. Se está doendo, sossega, porque aquele que está deixando que a dor aconteça, é Ele quem vai curar as tuas feridas. É Ele quem vai deixar você prontinho, certo? É isso que vai acontecer, certo? E aí eu pergunto a você, por que a gente não pode então tirar o melhor de todas as mudanças que estão acontecendo? Esse é o convite para mim e para você hoje. Vamos tirar, irmãos, o melhor. Vamos extrair o melhor de tudo isso. Alguém já brincou por aí, disse numa máxima, diz assim: se a vida só tá se a vida te servir um limão, faça uma limonada, amém? É azedo, mas vai fazer bem a você. Tem muita vitamina C, amém? E vai lhe proteger, tá bom? O salmista lá no Salmo 46, ele começa o salmo dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Querido, querida, é isso aí, certo? Estamos angustiados com tudo isso que está vendo, estamos angustiados com a galera que está certo, por aí, pela rua, sem máscara e tudo mais, e agora está com medo de uma segunda onda. Olha, esse receio sempre vai haver, certo? Até que tudo isso passe de vez. Mas enquanto não acontecer, relaxa, descanse. Deus está no controle, certo? Quando você passa a fazer parte
né? Quando as mudanças passam a fazer parte da sua vida, certo? Ao invés de se tornar uma inimiga, um problema, passa a se tornar amiga, certo? E aliada. E aí você vai ver que o seu tempo vai acabar sendo muito melhor trabalhado, muito melhor utilizado a fim de produzir os melhores frutos com as possibilidades que se apresentam para você. Amém? Se você já enfrentou inúmeras mudanças nesses dias, você é bem-aventurado, bem-aventurada. Viu? Amém? Então descanse, descanse, porque Deus está no controle. E aí eu encerro com aquele verso de Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim: tendo certo exatamente isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá bom? Deus te abençoe, continue te usando e produzindo muitas mudanças maravilhosas na sua vida. Tá bom? Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado. Nós queremos te agradecer porque as mudanças acontecem. E ainda que muitas vezes num primeiro momento a gente não entenda, queremos, ó Deus, abrir o coração e aceitar de bom grado, apesar das lutas, aquilo que vem como fruto do trabalhar das tuas mãos sobre a nossa vida. Então que tu nos dê o entendimento para que a gente aproveite esse bom fruto e mais do que isso, para que a gente possa frutificar e o nosso fruto glorifique o teu nome. Nos abençoa, nos dá dessa vida preciosa, cuida do nosso povo, cuida do nosso país, cuida da humanidade, que precisa, verdade, aprender muita coisa. E nós esperamos em Ti que já esteja aprendendo para se tornar uma humanidade mais humana e melhor. Cuida de nós, da nossa família, dos nossos irmãos, nossos amigos, da Tua igreja. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.